Bem, boa noite, pessoal. Estamos chegando aí ao final do domingo, né? Já estou em Brasília para o início da semana, trabalho desta semana. Enfim, teremos uma semana importante porque lá na Câmara dos Deputados deverá ser votada no plenário da Câmara, agora, portanto, uma votação definitiva lá na Câmara dos Deputados, o projeto de reforma da Previdência e depois vai passar para o Senado. Mas eu venho aqui conversar nesse final de domingo, depois da vitória da seleção brasileira, né? Muita gente aí comemorando essa vitória. Gostaríamos de comemorar outras vitórias também aí no campo do trabalho, né? Das realizações, dos avanços importantes, das mudanças necessárias, né? Enfim, essas são as verdadeiras comemorações, né, que agradariam o povo brasileiro nesse momento, muito mais do que a comemoração desse título da Copa América pela seleção brasileira, embora seja também um fato que nos alegra, né, que deve nos alegrar. Mas de manhã eu fiz um comentário aqui sobre o que ocorreu na década perdida. A década que foi década e meia, né? Foram 15 anos desperdiçados pelo poder público no Brasil, com governos incompetentes e corruptos. Nós tivemos, com esse estudo que apresentei hoje pela manhã, um estudo da ONU, né? Organização das Nações Unidas. Esse estudo mostra em profundidade a realidade nacional, né? A realidade do nosso país. Evidentemente coloca por terra a mistificação dos últimos anos, nos últimos mandatos, a forma de se escamotear a realidade, driblando a opinião pública, né, com números inverídicos, com a farsa da publicidade oficial, não é? Com um discurso que não corresponde à realidade dos fatos, gerando sempre uma expectativa falsa, né, de forma sempre muito espetaculosa, como, por exemplo, o período em que se falava no espetáculo do crescimento, e nós assistíamos o mundo crescendo mesmo. O espetáculo do crescimento ocorria internacionalmente, os países avançavam economicamente, não desperdiçavam o bom momento da economia, cresciam para valer, e nós crescemos apenas mais do que o Haiti naquele período. Era contraditório ouvir o governo falar que nós estávamos no espetáculo do crescimento e um senador da oposição como eu ir para a tribuna e dizer: isso é uma falácia. Na verdade, o Brasil está crescendo apenas mais do que o Haiti, e eu acrescentava: onde mora a pobreza, a miséria, o infortúnio e a guerra. Portanto, nós estávamos procurando colocar a verdade para a população do Brasil. Certamente muitos preferiam acreditar na propaganda oficial, porque ela é muito mais forte, muito mais impactante do que um discurso oposicionista isolado, né? Porque é bom rememorar, poucos fizeram oposição nesses anos todos, né? Preferiram a sombra do poder. É mais confortável na política ficar à sombra do poder, buscando beneficiar-se das benesses, das concessões, especialmente nesse sistema do toma lá da cá que se estabeleceu, com um grande balcão de negócios que ignorava os interesses populares para fazer prevalecer interesses localizados de grupos econômicos, de países amigos, e especialmente de políticos próximos, que davam a necessária sustentação política aos governantes. Então, ficou comprovado, a casa caiu, né? Literalmente caiu, nós estamos numa situação de quebradeira, né? As contas públicas desarrumadas, as empresas públicas desorganizadas, porque elas foram aparelhadas para o roubo, aparelhadas para o assalto, aparelhadas
para um projeto de poder de longo prazo, aparelhadas politicamente. E, obviamente, como se viu depois com as revelações da Operação Lava Jato, havia um conluio, havia uma organização criminosa com esse sofisticado esquema de assalto aos cofres públicos, onde se partilhava os resultados da roubalheira, né, com percentuais que eram fixados para os partidos políticos e, obviamente, com uma participação engenhosa, arquitetada por experientes executivos do setor privado, que constituíram departamentos de propina. Departamentos de propina. Então, o que se viu foi o desmonte da administração pública brasileira. E, obviamente, se abriu um buraco enorme nas finanças públicas, o que dificultará a recuperação econômica do nosso país. Então, de manhã, eu fiz referência a esse estudo, mostrando alguns dados. Está aí ainda na nossa página do Facebook, a narrativa sobre esse estudo da Organização das Nações Unidas. E de outro lado, nós abordamos também pela manhã ainda essa questão da organização criminosa, que passou a ter também um puxadinho, né? Um puxadinho da organização criminosa. Uma extensão da organização criminosa, integrada por aqueles que assaltaram as informações do Telegram, com conversas entre agentes públicos que trabalhavam para desbaratar a organização criminosa e colocar na cadeia os ladrões do dinheiro público. Então, abordamos essa questão de manhã, falamos sobre o respeito que nós temos por aquele que interpretam esse fato juridicamente, né? Fazem a análise jurídica do que significa a conversa entre um juiz e o procurador, respeitando, mas certamente também dizendo que aqueles que optam por defender a ética, a postura ética, o comportamento implacável de combate à corrupção e principalmente de desarrumar, né, essa tentativa de desbaratar, né, que é a melhor palavra, melhor verbo a ser aplicado, a força-tarefa da Operação Lava Jato, desbaratando a organização criminosa, né? Então, nós optamos por ficar deste lado. Não vamos agora discutir os preciosismos jurídicos, não é? Essas pérolas jurídicas, mas queremos colocar como prioridade nossa a defesa da Operação Lava Jato, e foi o que nós dissemos de manhã. E eu disse que, se possível, ao chegar em Brasília, nesta noite, eu abordaria um outro fato que está no O Globo de hoje, o jornal O Globo, em editorial. O editorial de hoje, eu creio que merece uma atenção, e nós estamos dando a ele a necessária atenção. É o legado real e bem diferente do que o PT, nessa década e meia perdida do nosso país, procurou propagar. Então, a questão do desenvolvimento econômico e da pobreza que cresceu, que aumentou, a pobreza que, ao contrário do que eles diziam, que estavam retirando milhões de brasileiros da pobreza, colocaram milhões de brasileiros a mais na pobreza. E ficou claro nesse estudo que, antes do PT, o Brasil avançava mais. Avançava mais socialmente, não é? Avançava mais por quê? Porque reduzia, sim, as diferenças entre os muito ricos e os mais pobres e estava oferecendo avanços em relação à qualidade de vida das pessoas que vivem nesse país. E depois, com o governo do PT, veio essa desgraça toda e nós passamos a retroceder, a recuar. E hoje estamos realmente num estágio atrasado, principalmente se compararmos com outros países. Mas o que eu pretendo dizer agora é que não é só a corrupção. A corrupção é um grande mal. Ela é causa
preponderante, sim, de mazelas sociais existentes. A corrupção é responsável, sim, pela pobreza, por mortes em função da violência, né, da insegurança, da falta de segurança, do crescimento da marginalidade no país, com drogas, com tráfico de drogas, com contrabando de armas. Aliás, há poucos dias eu mostrei aqui que o Brasil se tornou o segundo maior consumidor de drogas do mundo e o primeiro país de passagem da droga para o contrabando da droga. O primeiro país do mundo, o primeiro. E, coincidentemente, ocorreu que prenderam lá na Espanha um sargento que, lamentavelmente, transportava 39 quilos de cocaína no avião reserva da Presidência da República. Um fato escandaloso que provocou um grande escândalo. Evidentemente, o presidente da República não tem culpa. Nós estamos colocando apenas como avançou demais o tráfico de drogas no nosso país e como o nosso país passou a ser uma espécie de mula, não é? Na verdade, passou a ser o trânsito preferido dos traficantes, com o transporte de drogas para outras nações mais ricas, da Europa sobretudo. Mas nós temos que lamentar isto e nós estamos colocando que o Brasil passou a ser, então, em função da violência, da criminalidade, que é alimentada pelo tráfico de drogas, de entorpecentes, do contrabando de armas, especialmente porque temos uma fronteira aberta, disponível, né, para que isso ocorra, para que pequenos aviões voem baixo transportando drogas, levando a depósitos e depois caminhões com batedores transportando até o destino para a exportação a outros países, não é? Então, essa roubalheira toda é evidente que tem sim culpa, porque é parte disso tudo, já que faltou dinheiro para isso, faltou dinheiro para um sistema de inteligência e monitoramento da faixa de fronteira, que certamente reduziria o contrabando, o tráfico de drogas, não é? Mas o governo diz que não tem dinheiro, então não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro nos hospitais, as pessoas morrem drogadas, jogadas às ruas do país como farrapos humanos, porque o governo não tem dinheiro para combater o tráfico de drogas, não tem dinheiro para instalar esse sistema de inteligência e monitoramento na faixa de fronteira para eliminar ou para reduzir o impacto do contrabando e do tráfico de drogas. Então tudo isso é consequência. Mas então eu queria dizer o seguinte: a corrupção mata. A corrupção compromete o sistema democrático, o Estado de Direito. A corrupção é, portanto, o mal a ser combatido implacavelmente. Mas eu acho que a incompetência é ainda pior. A incompetência administrativa causa mal maior ao povo brasileiro. A incompetência dos que governaram o Brasil nos últimos anos foi consagrada de forma absoluta. Nunca se viu tanta incompetência. Veja aqui o título deste editorial do jornal O Globo: O Museu Nacional de Obras Públicas Paralisadas. Há um Museu Nacional de Obras Públicas Paralisadas. Aonde quer que você vá neste país, há um canteiro de obras públicas paralisadas. As razões são as mais diversas. Em muitos casos, a justiça atuou e paralisou a obra. Por quê? Superfaturamento. Então nós temos aqui são ao todo, né? Ao todo, são 1.600 obras. 1.600 obras paralisadas no Brasil. Isso que o jornal O Globo levantou. Pode ter muito mais. Eu cheguei, por exemplo, um dia em Uberlândia, e qual que era o assunto principal? O canteiro de obras paradas na região. E aí citaram creches, hospitais. Eu fui lá diante de um enorme hospital com as obras paralisadas, porque
o Ministério Público interditou a obra em função do superfaturamento, etc. Então aqui são 1.300 e poucas obras, destas 1.600 estão com superfaturamento, né? Estão com superfaturamento. Outras 1.100 e poucas obras não possuem o projeto necessário, né? O projeto necessário. Aí vem mais 700 e poucas obras, composição aqui não estou conseguindo ver. Enfim, são várias as causas da paralisação das obras, mas o que paralisa mesmo é a falta de dinheiro, acima de tudo, né? Não tem o dinheiro em caixa para o pagamento das obras. Isso aqui representa investimento de 144 bilhões de reais. Eu estou falando 144 bilhões de reais. Veja a contundência deste número. As obras paralisadas no Brasil correspondem a 144 bilhões de reais. Ou seja, seriam necessários 144 bilhões. A maioria dos projetos federais... aliás, quem fez esse levantamento aqui foi o Tribunal de Contas da União, né? Então, o jornal O Globo baseia-se em informações fornecidas pelo Tribunal de Contas da União. São bilhões de reais, então aqui são 144 bilhões de reais. Aí estão em vários estados, né? Aqui eu citar Goiás, citar o Ceará, Piauí, São Paulo, Minas Gerais, como eu citei há pouco, não é? Um exame de 1.688 empreendimentos no ano passado mostrou quais são as causas, né? Quais são as causas para a paralisação destas obras. Então não vamos entrar em muitos detalhes aqui, porque eu estou aqui com o celular com bloqueio para chegar ao jornal O Globo, né, e verificar esses números, né? Mas o importante é destacar que são 144 bilhões de reais, um investimento de 144 bilhões de reais. E aí nós temos o mapa aqui das obras paradas, né? Onde elas estão, em quais estados, né? Amazonas, Rio Grande do Sul, Pará, Maranhão, enfim, praticamente em todos os estados da federação. Inclusive está aqui o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, todos os estados estão aqui neste cemitério de obras paradas, que é o retrato da incompetência dos nossos governantes. O que fazer agora? Primeiro, é preciso resolver a questão jurídica, né? Porque algumas obras estão paralisadas por determinação judicial, inclusive, não só a falta do dinheiro, mas obras superfaturadas, onde houve corrupção, então houve paralisação. É preciso fazer um mutirão no que diz respeito à questão judicial. Tem que ir lá verificar o que está ocorrendo, né? E depois um mutirão para a continuidade dessas obras. Alguém sugeriu que o Exército fosse utilizado para a conclusão das obras. Nós sabemos que não é tão fácil assim. Então, na verdade, acho que deve ser a prioridade do governo. O governo não deveria iniciar obras novas sem concluir as obras que estão, obviamente, sofrendo as consequências do tempo, não é? E são obras que exigiram já investimentos significativos e a não continuidade delas significará um prejuízo maior. Então é preciso, primeiramente, fazer um balanço, né, disso tudo, fazer o diagnóstico das obras paradas no país para depois, então, buscar a solução, para dar sequência, dar continuidade a estas obras para que o prejuízo não seja ainda maior.
Bem, eu tinha que fazer referência a esse fato porque isso aí não pode ser esquecido, isso é parte destes 15 anos perdidos no Brasil em matéria de administração pública incompetente que nos legou uma herança maldita realmente. E agora tem que trabalhar. Eu acho que tem que ser menos festa e mais trabalho agora, não é? Estádios lotados, isso tudo é muito bonito para a população, é necessário que isso ocorra, mas as autoridades precisam trabalhar e dar respostas. Então, nesta semana, a Câmara dos Deputados deve deliberar sobre a reforma da Previdência. Nós teremos uma reunião terça-feira, uma iniciativa nossa, nós trouxemos o deputado Luiz Carlos Rauli, o ex-deputado, que foi o relator da reforma tributária que não aconteceu na Câmara dos Deputados, que poderia ter acontecido ainda durante a gestão de Michel Temer. Como a reforma da Previdência também deveria ter acontecido ainda durante a gestão Michel Temer. Então, nós estamos atrasados e já perdemos mais 6 meses do atual governo. Então, nós temos pressa, o Brasil tem pressa, o Brasil exige pressa, porque é uma nação à espera de reformas, ainda não é verdadeiramente uma nação, mas é um país à espera de reformas, com uma população que deseja transformar esse país numa grande nação. Então, temos a reforma da Previdência que vai, creio eu, nesta semana ser finalizada na Câmara dos Deputados, depois a bola vem para o campo do Senado Federal, onde nós teremos aí um trabalho para a conclusão. Mas nós temos na terça-feira, depois de amanhã, portanto, uma reunião dos líderes de todos os partidos do Senado na casa do presidente Davi Alcolumbre, com a presença do Luiz Carlos Rauli, para ele fazer a narrativa do que é a sua proposta de reforma tributária. Nós imaginamos que a sua proposta, é claro, com alguns aprimoramentos, com algumas sugestões de emendas, pode ser o caminho para uma reforma tributária competente e moderna que confira ao nosso país um modelo tributário competente e moderno, com as inovações necessárias, né? Com o enxugamento, a redução do número de impostos, e ele propõe eliminar 9 impostos, substituindo por um único, que seria o IVA, Imposto do Valor Agregado, que tem 50 anos de idade já, o IVA, nos países mais avançados do mundo. Ele existe há 50 anos, veja o nosso atraso. E essa diferença de modelo tributário nos coloca em desvantagem com os nossos competidores no momento das exportações. Por isso é muito importante a reforma tributária, que vai estabelecer uma nova relação de competição internacional no momento da exportação dos nossos produtos, e vai possibilitar melhorar o ambiente de negócio internamente, né, com a desburocratização, a modernização do sistema, eliminando toda essa papelada incrível, né? Na proposta do Raul há um sistema eletrônico online para recolhimento do imposto e já a distribuição do valor que será destinado ao município, ao Estado e à União. Portanto, é a modernização do sistema. Na terça-feira, os líderes de todos os partidos do Senado vão ouvir, vão tomar conhecimento com maior profundidade, não é? E detalhe dessa proposta que o deputado preparou. E depois nós vamos discutir se o Senado aceita subscrever a proposta. Ou seja, nós não estamos buscando protagonismo. Nós poderíamos apresentar essa proposta, eu poderia assinar em primeiro lugar, colher as assinaturas dos senadores do Podemos e encaminhar. Não, mas nós queremos a instituição à frente da proposta, o Senado Federal. Então o que nós queremos? Que o presidente do Senado assine, em primeiro lugar, e que os líderes dos partidos assinem, porque isso será um comprometimento. Nós estaremos assumindo o compromisso de aprovarmos a reforma tributária no Senado. Aí cabe ao presidente do Senado, e se possível até com o presidente da República participando desse entendimento, cabe um acordo com o presidente da Câmara para que
Se essa proposta chegar antes na Câmara, que a Câmara a coloque na pauta de discussão, que possa, inclusive, aprimorar a proposta, se for o caso, mas que a considere e não coloque na gaveta para desconsiderar o que vem do Senado e iniciar um outro itinerário, uma outra tramitação com uma proposta da própria Câmara. Nós temos que pensar no Brasil, o que é mais rápido, o que é melhor, o que chega mais cedo, o benefício que se produz com maior agilidade, né? É isso que nós temos que considerar. Em primeiro lugar, eu repito sempre uma frase do ministro Moro, né, que não é dele, mas ele citou a frase, né, que diz o seguinte: não importa a cor do gato, o que importa é se o gato pega o rato. Então, o que importa é o objetivo. Qual é o objetivo? Um modelo tributário compatível com as aspirações de modernidade do Brasil, que seja um indutor de desenvolvimento, que seja a matriz para alavancar o crescimento econômico do país, gerando emprego, renda e receita pública, e que possa ser também um instrumento de distribuição de renda, na medida em que o novo modelo tributário vai determinar a tributação mais na renda do que no consumo. Com isso, nós vamos favorecer aos pobres, as camadas mais pobres da população, que é o grande celeiro de consumidores, não é? Então, nós vamos aumentar o consumo. E se nós aumentamos o consumo, nós vamos favorecer o comércio e a indústria. A indústria terá que produzir mais, o comércio venderá mais, a roda da economia vai girar com mais força, o governo vai arrecadar mais tributos, com uma carga tributária que não será elevada, mas que será melhor distribuída, né? Por exemplo, cesta básica, há que se isentar, medicamentos, é preciso isentar não para todos, mas para as camadas mais pobres. Essa faixa da população que tem um ganho menor. Aí tem um dispositivo na proposta do ex-deputado Luiz Carlos Rauli, em que há um mecanismo de devolução dos tributos recolhidos na venda de medicamentos para as camadas mais pobres da população. Então é uma proposta que tem que ser discutida, obviamente, mas ela não pode ser esquecida, ela não pode ser ignorada, ela não pode ser abandonada. E o que nós estamos propondo é exatamente que ela seja devidamente considerada, haja esta discussão. Nós vamos certamente melhorar muito o ambiente de negócios no país e vamos sim promover mais desenvolvimento. A economia vai crescer e, obviamente, investidores que hoje titubeiam, né, estão inseguros, alegam que não há segurança jurídica, que há muita burocracia, que a carga tributária esmaga, que quebra as empresas. Então há obviamente, uma economia informal, gente fugindo da legalidade porque não aguenta pagar tantos impostos. Então, certamente nós vamos animar o mercado, animar os investidores, vamos atrair investimentos, inclusive estrangeiros, no nosso país, porque uma nação que tem 208 milhões de habitantes, certamente é uma atração para investidores competentes e inteligentes que querem ganhar dinheiro. Então é uma atração inevitável. É, obviamente, um país privilegiado por tudo isso. Bem, vamos ver o que acontece, então, nesta semana. E, aliás, também está na hora, eu espero que seja nesta semana, do presidente Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados, anunciar a data para a votação do meu projeto que acaba com o foro privilegiado para mais de 55 mil autoridades no Brasil. Então há um compromisso dele, nós estamos aguardando ele marcar o dia para que nós possamos fazer um anúncio conjunto. Ele, o presidente do Senado e eu vamos anunciar para a imprensa e para o Brasil que em agosto, e vamos marcar a data, a Câmara dos Deputados vai sim votar o projeto que acaba com o foro privilegiado, essa excrescência, né, que coloca
o Brasil também no retrocesso em matéria de legislação, porque considera aí um estandarte, não, considera aí considera um privilégio, considera o quê? As autoridades, estas autoridades, né, que quando se transformam em criminosas, são chamadas de criminosos de colarinho branco, né, são colocadas nesse patamar mais elevado, né, como se fossem superiores. Na verdade, não são superiores, mas são privilegiados. São protegidos por uma legislação atrasada. Não é que coloca lá na Constituição, no artigo 5º, uma inverdade, porque diz todos somos iguais perante a lei. E depois, num outro dispositivo, aí torna a Constituição mentirosa, né? No outro dispositivo está lá que as autoridades têm foro privilegiado, só podem ser julgadas no Supremo Tribunal Federal. E aí não são julgadas, né? Em 5 anos da Operação Lava Jato, apenas uma autoridade foi julgada, enquanto lá, na primeira instância, 285 ações foram julgadas, com mais de 3.000 anos de cadeia. Portanto, essa é a diferença, o foro privilegiado. Então vamos aguardar nesta semana, quem sabe, antes do recesso parlamentar, nós possamos anunciar para todos vocês e para o Brasil que em tal dia do mês de agosto, finalmente, a Câmara dos Deputados vai votar o projeto que acaba com o foro privilegiado. Bem, muito obrigado a todos vocês, obrigado pela paciência. Mais uma vez eu quero pedir a todos vocês que nos ajudem a multiplicar as nossas posições aqui, convidando as pessoas para interagirem ou para, pelo menos, seguirem, acompanharem o que acontece nessa nossa página do Facebook, também no Twitter, no Instagram e agora principalmente no YouTube. Um apelo a vocês, vocês que me seguem aqui, né, nessa página do Facebook, eu ficarei muito satisfeito e presenteado se você se inscrever lá no nosso canal do Facebook, onde estarão todos esses vídeos, essas lives, todos os nossos vídeos estarão lá arquivados para conhecimento de todas as pessoas. Muito obrigado a vocês todos, uma ótima semana, comecem bem a segunda-feira. No campo do esporte, terminamos bem o domingo, não é? E desejo a todos vocês que comecem bem a semana de trabalho. Um grande abraço. Agora eu vou me levantar aqui para desligar, não é? Desligar aqui o